E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar game coins e porcarias, shitcoins e venha aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais e somente nesse mês a gente vai oferecer um cupom de desconto com 55% de desconto. Não fique para trás e garante já a sua vaga porque é limitado. Tamo junto, fofo. Bom, o que nós temos aqui, Fofoletes? Basicamente, nós temos. Deixa eu tirar essa ema aqui também. Eu tenho que dar uma ajeitada aqui, porque eu cheguei em casa agora e já tá tudo meio bagunçadinho aqui. O que nós temos aqui, pessoal? Tendência de baixa. Então, nós temos ainda a tendência de baixa, com uma pequena tendência de alta agora no meio do caminho, certo? Se a gente unir os topos e fundos ascendentes aqui, temporários, a gente tem um canal lateral que, para nós, pode ser uma bandeira de baixa, tá? Até onde o preço pode ir? Então, o primeiro ponto de resistência, se o preço continuar subindo, é região de 45 mil dólares, tá? Então, região da metade desse canal, dessa bandeira que supostamente pode ser de baixo, é resistência em 45 mil dólares, ou 44.800 mil dólares. Suporte. Então, nós temos suporte aqui ainda, tá? Essa inclinação mostra que a gente teve uma pressão compradora nessa região, então nós temos suporte nessa região. É uma região que não pode perder. Se perder, o preço ele pode vir para o próximo suporte, que é lá embaixo. 30 mil dólares, tá? Existe uma chance dele testar 30 mil dólares? Sim. É pequena? É pequena, tá? Por quê? Porque aqui, durante essa região aqui, ó, se a gente cair para dentro dessa zona aqui de novo, vai ter uma grande pressão compradora aqui também. É uma grande região de volume, tá? Isso traria um movimento mais lateral por um período maior, então seria um pé no saco se a gente perder o suporte dos 38 mil, tá? Então, hoje nós temos a formação de uma possível barra de aversão que ele está tentando fazer, engolfo de alta, certo? Engolfo de alta. E olhando agora no gráfico de 4 horas, se eu dar uma olhada nesse gráfico aí, tem uma pequena questão, uma pequena armadilha aí, tá? Recentemente nós tivemos um padrão de acumulação, triângulo simétrico, preço vai para um lado, liquida bilateralmente, né? Então, período de acumulação, preço liquida para um lado, vai para o outro, liquida do outro lado, e tende a continuar uma determinada tendência. Então, por exemplo, para a gente se manter em estrutura de alta, a gente precisa inevitavelmente passar dessa zona aqui, ó, pessoal. 40 mil, 41.500 dólares. Se manter acima dela, para o preço vir buscar os 45 mil dólares. Tá? Então, se a gente romper essa região, se manter acima dela, acima dos 41.500 dólares, o preço pode ir testar os 45 mil dólares ali, 44.800, 45 mil dólares. Então, essa é uma região de importante interesse vendedor, tá? Por incrível que pareça, aqui é uma importante região vendedora. Se o preço de fato continuar caindo, vai ser aqui nessa região que ele vai segurar, 41.500. Então, se o preço subir ao longo dessa semana até essa região e rejeitar essa região, nós vamos ter provavelmente mais um reteste desse fundo aqui, tá? E aí sim, possivelmente a gente pode ter a perda dessa região e mais queda. Lembrando que isso aqui seria mais um pivô abaixo da média 8 semanal, tá? Então a média 8 semanal é a linha branca que vocês estão enxergando. Enquanto o preço está abaixo da linha média da média 8 semanal, no meu setup, a maior probabilidade é de vir o quê? Mais queda. Então, a resistência mais importante agora para ficar ligado ao longo dessa semana é os 41.500 dólares, tá? 41.500 dólares, entre 41.500 dólares e 41.600 dólares aí. Essa é uma região importantíssima, que é uma região que deveria ser rompida para isso aqui ser um fundo mais alto do que o fundo anterior e pelo menos vir testar essa região aqui da metade desse canal lateral dessa bandeira de baixa, tá? Então, o preço ele tende a voltar aqui, nessa região. Se ele conseguir romper, ótimo, tendência de alta retomada. Fica com o pivô de alta acima da média 8 semanal, entrega mais alta, né? Se ele chegar aqui e voltar para baixo da média 8 semanal, na verdade foi só um teste para o preço continuar, então, caindo, evoluir essa queda, tá? Então é normal essa alta agora, por causa do triângulo simétrico, ele rompeu para baixo, agora rompeu para cima, liquidou bilateralmente, agora que nós vamos saber de fato qual vai ser a tendência no curto prazo aí, a evolução do curto prazo, tá? No gráfico diário, então, olhando o gráfico aqui, me parece uma barra de engolfo de formação de fundo, então é uma tentativa do mercado formar um fundo nessa região. Tem bastante interesse comprador, mas a gente precisa de confirmação. A confirmação vai acontecer quando romper a média de 8 semanal. Então a gente precisa do rompimento da média de 8 semanal, enquanto não acontecer isso, o preço ele pode subir para voltar a cair mais. Então, ele, como o mercado anda em ondas, ele pode estar fazendo uma onda de baixa, né? Lembrando que aqui, nesse suporte, esse é um suporte de um triângulo simétrico que foi feito lá atrás, uma zona de acumulação bem longa, né? Ele chegou na ponta da cunha, testou essa região. Então, nessa região, a gente está em suporte, tá? Essa região é suporte. Se perder esse suporte, perder os 38 mil dólares, a gente pode vir testar, então, nos 32 mil dólares. Isso aqui a gente tem que ficar ligado,
que ele não pode perder esse suporte de 38 mil dólares. Se ele perder de novo e ficar avançando abaixo do triângulo simétrico, ele vai vir e vai ter o afastamento do triângulo simétrico, podendo liquidar os apostadores de alta nessa região. Ethereum, no gráfico de Ethereum barra o dólar, tá? Nós temos também um triângulo simétrico que ainda não foi retestado. No caso aqui, ele não testou essa região aqui, como no caso do Bitcoin, ele já testou esse fundo aqui, esse suporte. Aqui no caso do Ethereum ainda não testou, tá? Então ele está tentando romper a média 8 semanal, tentando que o mercado voltar a ficar bullish. Preço atual agora 3.040 dólares. Barra de reversão, precisa dessa barra de reversão, uma barra de confirmação. Precisa voltar pelo menos acima desse canal de baixo aqui, tá? Então nós temos esse canal, o preço precisa voltar acima da média 8 semanal. Voltando acima da média 8 semanal, é uma alta probabilidade dele voltar a testar essa resistência de 3.600 dólares no curto prazo. Então, no curto prazo, ele pode voltar para os 3.600, caso a gente consiga romper entre hoje e amanhã acima dessa média 8 semanal. Lembrando que hoje à noite, né, o preço do Ethereum a média 8 semanal vai servir como principal resistência, tá? Então, é a principal resistência do Ethereum, é justamente os 3.060 dólares. Aqui ele está em 3.040, o ideal é que ele consiga fechar o dia acima dos 3.060. Fechando acima dos 3.060, temos probabilidade maior do preço voltar a testar essa região. E vai depender, logicamente, do Bitcoin e a moeda da praia. O S&P 500 que tá mostrando para nós aqui, ó, ele fez a barra de reversão hoje, então basicamente o mercado está seguindo o que o S&P 500 está fazendo. Nós temos um fenômeno chamado de curva da inversão da curva de taxa de juros americana, onde pode fazer com que alguns investimentos de curto risco paguem mais e paguem melhor, investimento de um risco um pouco mais elevado, com um tempo mais prolongado de bonds, só que aqui nesse fenômeno que acontece, às vezes a gente tem queda. Aqui o preço, ele testou um suporte que era uma resistência antiga, tá? Então ele testou esse suporte, conseguiu se segurar, no final do dia fechou positivo, por isso que isso, na minha opinião, trouxe bastante força compradora também para o mercado cripto, porque o mercado cripto está se movendo em correlação com o mercado tradicional, fez pivô de baixa abaixo da média 8 semanal. Então, no gráfico de 4 horas, se você for ver, isso aqui é um pivô de baixa abaixo da média 8 semanal, 2 vezes testada. Bastante perigosa, tá? Mas, se a gente romper esse canal aqui, vai ficar bem interessante a gente ficar exposto em criptomoedas e em ativos de risco por um tempo maior. Por quê? Porque se a gente conseguir romper esse canal de baixa e evoluir para alta acima da média 8 semanal, o mercado vai ficar otimista para os mercados voláteis. E aí a gente pode se expor nos mercados voláteis com mais tranquilidade. Então, o ideal seria, né, realmente, de fato, ver o rompimento do S&P 500 voltando acima da média 8 semanal. Enquanto ele está abaixo, o risco é de mais queda. Outra coisa importante, né? Bitcoin MVRV. Então, a gente tem a realização dos investidores de curto prazo é de baixa ainda, né? Então, estamos abaixo do nível da água, abaixo do 1, da pontuação 1, ou seja, tem mais gente vendendo e aceitando prejuízo do que fazendo lucro agora no mercado e recomprando Bitcoin. Na verdade, tem gente vendendo e saindo do mercado no curto prazo aqui, pelo menos no short term holders, né? Então, nós temos ainda uma situação de realização de lucro ou realização de prejuízo. E, basicamente, nós temos esse comportamento. Quando nós temos esse comportamento, o mercado segue em baixa. Tá? Então, quando nós temos tendência de alta, nós estamos com a linha amarela acima do nível da água. Acima do nível da água é quando temos tendência forte de alta. Abaixo do nível da água, nós temos ainda tendência de baixa. Então, significa o quê? Que a probabilidade maior ainda é da gente ter um pouco mais de baixa, apesar da alta de hoje. Por isso que a gente tem que ficar ligado naquelas resistências que eu comentei, tá? Muito importante a gente conseguir romper a metade do canal. A metade do canal é muito importante que o BTC consiga romper a metade do canal para a gente ficar mais bullish novamente aí, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Tem metade do canal aqui, ó. O ideal é que ele consiga romper os 45 mil dólares na hora que for retestar esses 45 mil dólares, né? Se de fato essa barra de inversão trazer mais alta aí pela frente. Certo? O que é problemático? Problemático é a manutenção da força vendedora e ele chegando nessa região aqui, ele apanhar dessa resistência aqui, ó. Por quê? Porque daí seria um topo mais baixo, porque ele formaria um topo mais baixo do que o topo anterior aqui, ó, no curto prazo, e ele evoluiria para testar mais uma vez esse suporte aqui, ó. Aí a evolução dessa queda, né, de fato, ela seria mais ou menos o tamanho, ela poderia ser mais ou menos o tamanho do movimento de baixa anterior. Então a gente não pode formar um topo mais baixo do que o topo anterior aqui. A gente tem que continuar formando fundos mais altos e topos mais altos até que a gente consiga romper esse canal lateral aqui para cima. Né? Uma coisa muito importante também, né, historicamente falando, a gente está faltando agora uns 700 e poucos dias para o próximo halving.
Olhando nesse contexto do modelo Stock to Flow, nesse período, geralmente pode acontecer de ter uma queda de capitulação, ou uma queda rápida e temporária de capitulação, mas o mais importante é entender que essa é uma região de acumulação longo. Então, esse é o momento de comprar Bitcoin toda semana para o longo prazo, né? Conforme a gente já vem falando há alguns meses aí, já faz uns 2 meses, desde fevereiro, que a gente vem comprando Bitcoin e Ethereum toda semana. E basicamente nós temos, então, esse período longo de acumulação, essa linha azul, ela representa um período longo de acumulação, a compra de preço do Bitcoin barato. E nós estamos quase adentrando nessa região, nessa zona aí azul. Essa é uma zona, historicamente falando, interessante para comprar, seria, digamos, o inverno, né? O inverno cripto, que eu chamo, que seria essa zona em que o mercado ele fica, de fato, mais de água de salsicha mesmo, né? Uma das coisas que mostra que a água de salsicha é as movimentações de bitcoins, ou seja, o gasto de bitcoins na rede blockchain do Bitcoin. Quando nós temos ele, então, diminuído bastante a quantidade de negociações, a quantidade de movimentação de Bitcoin, nós temos geralmente um mercado mais lateral, mais em acumulação. Então, em tendências de alta, nós temos um aumento maior dessa atividade de gastos, né, spent output de bitcoins ao longo da rede. Você tem uma movimentação maior, um volume maior no mercado. Agora nós estamos com volume baixo ainda, né? Estamos com volume semelhante àquela acumulação de 2019, tá? Então, antes do Covidão ali, nós tivemos uma acumulação de 2019, nós estamos com uma rede parecida com a quantidade de gastos, né, de movimentação de bitcoins de um lado para o outro, ou seja, pouquíssimo volume ainda, por isso que os movimentos eles tendem a ser bastante tímidos, né?